Fala, rapaziada. Tranquilo? Jorge aqui. E eu vou trazer para vocês hoje mais uma aula de inglês para a gente continuar discutindo lá o que a gente começou com a Luísa. Que ela falou para vocês dos personal pronouns, né? De quem a gente consegue usar para falar de sujeito. E de saudações, cumprimentos, greetings. Hoje, eu vou falar para vocês de... Calma aí. Espera aí que eu tô pequenininho. Possessive adjectives. E aí o negócio já começa com um nome específico e tal, mas vamos desenrolar isso aqui bem fácil. Possessive adjectives, eles vão se conectar diretamente à ideia que vocês viram na última aula dos personal pronouns. De I, you, he, she, it e assim por diante. Porque o que ele vai indicar, né? Ele é a próxima categoria de pronome que é importante da gente ver. Ele vai indicar a posse, como o próprio nome sugere, né? De alguém sobre alguma coisa, de quem que é o quê. Então, a gente esclarecendo a ideia de, tipo, você vai lembrar lá da sua aula de gramática, você vai lembrar pronome, que saco e tal, mas se a gente entender de um jeito simples qual que é a função de um pronome, ajuda. Ajuda porque, sabendo o nome que você dá para coisa, é mais fácil de reconhecer ela depois. Então, um pronome, para simplificar bem, é qualquer coisa que vai no lugar de um nome. Então, ao invés de ficar falando o livro do Jorge, a lupa do João, a lupa do José, sei lá, o carro, o Marcos. Ao invés de eu ficar tendo que repetir isso toda hora, a língua criou mecanismos que a gente pode simplificar. O meu, o seu, o nosso, qualquer coisa. E no inglês não vai ser diferente. Então, para cada sujeito que vocês viram lá com a Luísa, a gente vai ter uma posse diferente. Então, que sejam eles. Para o I, você tem my. Para you, você tem your. Para he, você tem his. Para she, você tem her. Para it, você tem its. We tem our. You, no plural, lembra que ela falou que é igual, mas usa diferente, né? Singular para plural. Você vai ter your de novo, assim como o you se repete, o your se repete, ele fica igual. Então não tem muito por que esquentar a cabeça. E para o they, você vai ter o their. Então o que acontece aqui? Acontece que do mesmo jeito que quando você está falando de sujeito, você só vai ter 3 posições que você precisa se preocupar quando você estiver falando de alguma coisa. Que é quem está falando, com quem eu estou falando e de que eu estou falando. Se eu estou falando de mim, primeira posição, my ou our, primeira pessoa, né? Isso aqui vai ser categorizado. Your ou your, que é igual, tranquilo e calmo. Segunda pessoa, então é com quem você está falando. E aí, quando vem esse montaréu, his, her, its, their, isso é tudo terceira pessoa. Lembra lá da aulinha da Luísa que ela falou que para masculino você usa he, então você vai usar his. Para feminino você usa she, então você vai usar her. E para coisas inanimadas, enfim, você vai usar it, então você vai usar its. Se você estiver falando de uma coisa, né? Se você estiver falando de mais de uma coisa, aí é ótimo, porque aí tanto faz. Se é um feminino, um masculino, um masculino, um objeto, tanto faz, é tudo there. Aí vira they, vira there, é sucesso. Então, se isso aqui é um pronome, igual era um pronome do I, you, he, she, it, por que ele chama possessive adjective? Por causa de um detalhezinho que vem comigo aqui, ó. Primeiro a gente vê uns exemplos. Você vai ter exemplos. Peguei um exemplo para cada coisa aqui, para você ver como é que funciona para você simplesmente dar posse para alguma coisa. My book, ou seja, o meu livro, meu. É my, meu. Your desk, a sua carteira, sua mesa de trabalho, enfim. Your, com quem eu estou falando, né? His notebook. Então eu já estou falando de uma terceira pessoa ali, dele, ele, né? O notebook dele, ou her laptop, que aí é o laptop dela. Eu escolhi essas primeiras palavras, depois a gente vê o resto, mas eu não escolhi essas primeiras palavras por acaso, solto.
Eu escolhi essas 4 primeiras palavras para vocês já começarem a perceber uma coisa que vai acontecer muito no inglês, então é legal vocês perceberem já desde agora, que no inglês é muito mais fácil de você moldar e montar palavras do que no português. Por uma série de fatores que é uma outra história para um outro dia. Mas é muito mais fácil de você conectar as coisas. Então, eu não comecei com my book, só porque the book is on the table, começa todo o curso de inglês, fala book e tal. My book, beleza, né? Falei lá, livro, ok. Mas, aí tem uma coisa. His notebook, que eu também usei de exemplo aqui. Notebook, pra gente no Brasil, está muito conectado com o computador. A gente chama muito computador de notebook. E ok, é um nome comum. E é um nome que realmente vem do inglês e tal. Mas originalmente, e em maior número, em maior frequência, você vai ver a galera falando notebook em inglês, Estados Unidos, na Inglaterra, que seja, para falar de um caderno e não de um computador. Porque a ideia aqui é que você já consegue desmembrar o note do book. Então, um notebook é como se fosse um livro de anotações, um livro de notas. Então, é alguma coisa que parece um livro, mas você escreve. Por isso você tem a ideia de caderno. Por isso que eu tenho o book e o notebook. Pra vocês verem que em inglês a coisa vai se montando com muita facilidade. A mesma coisa com desk e laptop. Laptop aqui no Brasil, geralmente você vai falar laptop se você for um tiozão. Quando um tiozão você fala, pega lá o laptop, enfim, né? Mas, para quem fala inglês nativamente, laptop é muito usado no lugar de notebook para falar de computador, falar disso aqui. Por quê? Porque para eles é uma coisa que faz muito mais sentido. Lap é colo. Então, laptop é uma coisa que consegue ficar sobre o seu colo. Por isso que faz sentido para eles esse computador. Chamar o computador disso aqui, né? Laptop. Ele fica em cima do colo. E aí entra a ideia do desk. Porque qual é o outro tipo de computador em inglês? Em português a gente usa muito também. É o desktop. Por que chama desktop? Porque ele fica em cima da carteira, em cima da mesa. Ele não é colocado em cima do seu colo, igual o laptop. Então pode perceber que com todos esses exemplos e muitos outros que a gente vai encontrar nas próximas aulas e em tudo que a gente usar, o inglês é uma língua que é muito mais tranquilo de você sair montando palavra ou desmontando palavra para entender elas também. Isso é muito importante. Você não precisa de um vocabulário tão gigantesco para conseguir entender as coisas. Às vezes você consegue, muitas vezes, consegue separar uma coisa da outra e daí deduzir do que você está falando. Isso é o basicão, né? Para vocês já desde o começo aqui, desde agora já, começarem a criar esse hábito, criar essa ideia de que, cara, dá para montar, dá para fazer a palavra, dá para se fazer entender juntando essas palavras e dá para entender as coisas, mesmo às vezes, sem eu conhecer precisamente aquela palavra. Dá para quebrar, separar. Eu conheço esse pedaço dessa palavra, então eu imagino que isso pode ser aquilo. E isso aí vai ser uma prática que sempre, vocês sempre fazendo, vocês vão perceber que se torna uma coisa muito útil, muito prática. Aí, para terminar, a gente tem our glasses. Glasses, importante, óculos. Our glasses. Your songs, por exemplo. De novo, aqui a diferença do your songs para o your desk. O your, nesse caso, é plural. Plural assim, porque eu separei igual eu estava separando, mostrando aqui para vocês. Por si só não é nada. E por fim, their kits. Kits, que é uma palavra interessante também, né? Fazer um kit nave. Mas por que um kit nave? Por que a gente usa isso, né? Por que a gente pega essa parada do inglês e usa no português? O kit. O que isso vira? Tipo, por que a gente faz isso? Porque originalmente, em inglês, né, a ideia de kits são conjuntos de qualquer coisa. Então, um kit, tipo um kit pro rolê, nada mais é do que uma combinação de itens. É um conjunto de itens que serve para um fim específico. Por isso, their kits são um conjunto de qualquer coisa. First aid kits são kits de primeiro socorro, conjuntos de primeiro socorro. E kits que nem a gente usa, porque não dá para ser um item só, não dá para ser uma parada só. Um kit tem que ser um monte de coisa. E agora vamos entender, finalmente, como eu disse lá atrás, por que isso aqui não chama, então, possessive pronoun? Por que a gente não chama de pronome, já que é um pronome e facilita a nossa vida?
Ele chama possessive adjective porque ele vai, apesar de ser um pronome, que lembra, é uma coisa que entra no lugar do nome, tranquilo, ele vai se comportar como um adjetivo. Aí você fala, mano, já não basta esse papo de pronome, agora ele vai se comportar como um adjetivo. O que é isso? É simples. Acredita em mim que é ótimo e é simples. Um adjetivo é alguma coisa, é uma palavra, né? É uma categoria de palavra que vai qualificar alguma coisa. Ele vai dar uma qualidade para outra coisa. E em inglês, os adjetivos eles têm duas características muito importantes que você guarda elas e elas vão funcionar sempre. Que é o adjetivo ele sempre vem antes da coisa que ele está qualificando. Então, muitas vezes, isso é o que pode parecer para você que fala português desde que nasceu. Às vezes a gente tem a impressão de que o inglês ele é falado ao contrário. Puta, em inglês você põe as coisas ao contrário. Geralmente o que dá essa impressão é o adjetivo. Por quê? É a qualidade. Porque enquanto a gente fala carro azul, eles vão falar blue car. Eles vão pegar o azul e puxar para frente. Por acaso, não é o caso dos possessives, porque os possessive adjectives, a gente em português usa eles diferente, mas um adjetivo é isso, ele vem antes da coisa. E a outra coisa importante do adjetivo é, ele não tem plural, ele nunca vai para o plural. Então, a gente fala carros azuis, em inglês, ó que maravilha, ó que simplificação incrível para você já se acostumar com o inglês e ver que você tem que mudar menos coisa. Em inglês você vai falar blue car, blue cars, blue cars, blue cars, 2 até os 50 milhões, blue cars. O blue continua sendo blue, ele não vai para o plural. Então é por isso que isso aqui chama possessive adjective. Pode perceber que mesmo quando eu usei your songs ou their kits, eu coloquei no plural só a coisa. A coisa vai para o plural. Normal, legal. Só que aí no inglês, qual que vai ser a lógica de quando você está falando de inglês? Quando você está pensando no inglês, qual que é a lógica que a língua impõe para você pensar? A língua vai falar, cara, já tem a palavra no plural. Eu já estou vendo que é mais de uma coisa. Então não precisa conjugar o resto. Não precisa pôr tudo no plural. Uma coisa só tá bom que eu já consegui entender que é plural, que é mais de uma coisa. E é isso. Então é por isso que você também não vai colocar o seu your aqui no plural. O seu there no plural. Porque ele vai funcionar como um adjetivo. Ou seja, ele não tem plural. Ele vai antes da coisa. Basicamente, essa é a ideia que você precisa ter de possessive adjectives. São essas palavras que definem o que é de quem, o quem que é do que. Não, o que é de quem mesmo. E elas se comportam como adjetivos. É por isso que elas chamam possessive adjectives, apesar de majoritariamente elas serem pronomes, porque elas vão no lugar de um nome, né? Ao invés de o laptop da Maria, é her laptop. Ou o laptop dela, seria em português. Tranquilo? Sossegado? Então, forte abraço para vocês e até a próxima aula.